Como estudar para o vestibular começando em abril de 2023. Se você tá nessa, provavelmente você não começou a estudar até agora. Por quê? Porque você procrastinou pra caramba desde o começo do ano. E se você procrastinou, eu imagino que o seu emocional deve estar sentindo o seguinte: culpa, pressão. E você provavelmente deve estar se sentindo também um merda, porque era para você estar estudando, seus pais esperam que você esteja conseguindo fazer alguma coisa, afinal de contas eles investiram todos esses anos na sua educação e tudo isso te pressiona a tentar estudar. Essa gama de sentimentos negativos que geralmente o aluno sente na hora de procrastinar, ao mesmo tempo também é a causa da própria procrastinação. Então você hoje provavelmente procrastina porque você se sente mal, você tem essas emoções negativas que você associa com os estudos, que você associa com as suas falhas. Mas relaxa que hoje a gente vai resolver isso, porque eu vou te passar algumas dicas incríveis em 3 passos para você entender como sair do limbo da procrastinação e começar a estudar. Talvez você também vai falar o seguinte, né? Pô, mas a gente já tá em abril, passou muito tempo e eu acho que não dá mais tempo de ser aprovado no vestibular. Calma lá. A maioria das pessoas, inclusive eu, só fazia trabalhos e só estudava quando? Quando o professor passava a lição, passava o trabalho ou uma semana, no final de semana, antes da data de entrega. Claro que a gente sempre fez as coisas antes da data de entrega. Por quê? Porque quanto maior a pressão do prazo chegando, do prazo final da entrega, maior a pressa, a adrenalina que você tem na hora de estudar e de ser produtivo. Então essa pressão é extremamente necessária na hora de você tentar estudar. Muitas vezes a gente tenta começar a estudar lá no começo do ano e por estar muito longe, por não ter pressão, por não ter falhado ainda, a gente meio que gera só emoções negativas e não gera essa tal da adrenalina, da pressão da data final chegando. E a adrenalina nada mais é do que uma emoção positiva, é um negócio que te empolga, é um negócio que te coloca em movimento e ela é extremamente necessária para você estudar. Então eu espero que agora você já esteja começando a sentir essa adrenalina da pressão do dia da prova. Só que aqui no canal, cara, sinceramente, eu já fiz o pessoal passar com 2, 3 meses de estudos. Eu vou deixar alguns relatos aqui para você ver que não é mentira. Muita gente consegue fazer isso daqui se for um curso que não seja tão concorrido quanto medicina, claro. Mas a maioria dos outros cursos eu diria que é muito possível você passar estudando pouco tempo. Só que você não quer deixar para os últimos meses, né? É muito melhor você garantir começando a estudar agora. E como que você vai fazer para estudar então? A gente vai seguir 3 princípios muito simples aqui para frente. Eles têm que ser os pilares dos seus estudos. O primeiro princípio é a simplicidade. O segundo é atrelar os estudos a emoções e sentimentos positivos. E o terceiro é começar a usar a cabeça para estudar. Bom, se você estiver interessado em saber como que você faz para aplicar esses 3 princípios, fica aí até o final desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário aqui abaixo falando por que você não começou a estudar até agora. Como você se sente não estudando até agora? Diz aí pra gente. O princípio número 1 é a simplicidade. Se você já tentou estudar até agora, você deve ter reparado o seguinte: esse tal aqui de cronograma tradicional não funciona. Não adianta você ficar tentando estudar com cronograma tradicional na sua casa. Por quê? Porque ele fere o nosso princípio de simplicidade. Então, adeus! Se você quiser estudar, você vai ter que começar a aplicar provavelmente o nosso plano de estudos. Por quê? Porque o grande projeto dele é baseado na simplicidade. Se no cronograma tradicional você teria que estudar 8 ou mais disciplinas, todas de uma vez, no nosso cronograma agora de plano de estudos, você vai estudar só 2 disciplinas de uma vez, do começo até o fim. A sua única preocupação vai ser estudar matemática e português para começar. É só isso que você tem que fazer. E se antes a gente tinha o ano inteiro para se preocupar, 365 dias, ou sei lá quantos dias falta até o vestibular, agora a gente vai só se preocupar com as próximas 6 semanas. Então são só 6 semanas e 2 disciplinas que você tem que estudar. Depois que você vencer essa primeira etapa, é só você replicar a próxima etapa com próximas 2 disciplinas nos próximos 6 semanas. Beleza? Então é muito simples.
ao invés de a gente pegar tudo misturado e complicado, a gente separou as disciplinas umas das outras, a gente agrupou elas e a gente vai tentar lidar de pouco em pouco com os estudos. Isso simplifica demais a vida do estudante, isso facilita na hora de você entender, de você se organizar e principalmente na hora de você se preocupar. Então a gente vai separar sempre as disciplinas em duplas, ou seja, sempre exatas e humanas. A gente vai começar com matemática e português. Você pode organizar as disciplinas do jeito que você quiser, mas sempre em duplas de exatas e humanas. Então, matemática e português, física e geografia, química e história, biologia e filosofia e sociologia, se você for fazer o Enem, ou então você vai colocar uma literatura lá no lugar dessas matérias para você completar o seu cronograma. Bem simples. Por quanto tempo você vai estudar cada dupla? 6 semanas. É o que a gente tem começando agora em abril. São só 6 semanas para você estudar a matéria do começo até o fim. Lembra lá no começo que eu falei como que a pressão ajuda a gente a criar adrenalina para a gente se empolgar nos estudos? Bom, então a gente vai começar agora a entrar no princípio 2. Mas antes de falar disso, você deve estar se perguntando, mas senhor, e a revisão? Como é que eu faço para não esquecer as coisas que eu comecei a estudar lá no começo do ano? O nosso plano de estudos, ele tem muito mais detalhes que eu não vou ficar falando agora nesse vídeo, porque eu já falei durante o ano inteiro, todos os anos eu falo sobre isso. Então você pode acompanhar aqui na playlist de plano de estudos, como que você faz para seguir o plano de estudos, como você faz para revisar no plano de estudos, como você faz para fazer redação no plano. Então, basicamente, só para adiantar, você vai uma vez por semana fazer só revisões. Você não vai estudar, você não vai aprender coisas novas. Você vai revisar coisas antigas. No cronograma tradicional, você nem dia de revisão tinha. Então, agora você vai ter um jeito a mais de você se lembrar do que você estudou e não esquecer. Beleza? Você pode ver os detalhes nessa playlist, nesses outros vídeos. Bom, vamos voltando lá. Segundo princípio da positividade, das emoções positivas. Eu gravei um vídeo esse mês falando justamente sobre isso. Como que os alunos, eles acabam criando um sistema de estudo, um planejamento de estudo, que faz com que você mesmo fique pessimista, que você gere emoções negativas quando você estuda. Eu vou te dar o clássico exemplo das 8 horas de estudo. A maioria das pessoas que vão estudar vestibular querem estudar 8 horas por dia e elas definem que isso é a meta delas. Então, quando você define que você vai ter que estudar obrigatoriamente 8 horas, pensa comigo, é fácil ou é difícil de você estudar 8 horas por dia? É óbvio que é difícil. Não é para todo mundo estudar 8 horas por dia. E nem todos os dias, quando você está na sua casa, com seus irmãos, com seus pais, você vai conseguir estudar 8 horas por dia. Então, quando você falha nessa meta, que já é difícil de ser alcançada, é quase que impossível de ser consistente nisso, você se sente mal e isso gera emoções negativas. Essas emoções negativas geram o quê? Um reforço negativo, um feedback negativo na sua cabeça, e aí você começa a criar o hábito ou vício de não estudar, de procrastinar, ou seja, você desanima nos estudos. Olha só a diferença quando a gente cria um sistema que se baseia em emoções positivas. Você, ao invés de criar expectativa alta de estudar 8 horas, cria uma expectativa mais baixa do que você consegue estudar. Por exemplo, 2 horas por dia. 2 horas por dia todo mundo teria que conseguir, na teoria. É pouco se você comparar com 8 horas. Então você fala o seguinte, eu tenho que estudar pelo menos 2 horas por dia. É para você estudar 2 horas só? Não, é para você estudar mais do que 2 horas. Só que quando você passar da barreira de 2 horas, você vai perceber algumas coisas. Primeiro, não é tão difícil de você estudar mais de 2 horas. Segundo, quando você estuda mais que 2 horas, que vai acontecer frequentemente, você vai se sentir bem e orgulhoso por ter batido a meta e por ter superado muito a sua meta. Então o segredo é esse, você tem que criar sistemas, uma modelagem dos seus estudos que faça com que você se sinta bem, faça com que você se sinta vitorioso em cima daquilo que você está fazendo. E não um sistema de estudo que faça você sentir um merda todos os dias quando você tenta estudar e falha. Por isso que é importante começar pequeno e ir melhorando com o tempo. Não ser perfeccionista. Não acreditar que no primeiro dia, na primeira semana ou até no primeiro mês você vai sair acertando tudo. Porque é muito difícil de fazer isso. Você tem que começar pequeno,
e sempre evoluindo nos estudos. Isso vai fazer você se sentir bem na hora de estudar. Terceiro ponto, agora que a gente vai falar, é uma coisa que parece óbvio, mas não é, que é usar a cabeça. Será que você usa a cabeça quando você estuda? Eu percebo que a maioria dos estudantes não usa. Por quê? Olha só o que acontece com a maioria das pessoas que estudam. Você se sente entediado na hora de estudar? Você acha que estudar é sempre a mesma coisa, uma tarefa repetitiva? Você acha que quando você está estudando, aquela matéria não serve para nada? Ou simplesmente a matéria não entra na sua cabeça de jeito nenhum? São 4 sintomas de muitos que dizem que você não está usando a cabeça. Você não está estudando pensando. Você está estudando no modo automático. Você acha que estudar é como se você estivesse usando Instagram ou TikTok. Você vai lá, acessa uma aula, um conteúdo, rola para o próximo conteúdo e fica o dia inteiro degustando aulas e conteúdos, assistindo de forma passiva. Isso não é estudar. Da mesma forma que você pegar um modelinho do que você vai fazer e ficar repetindo e repetindo e repetindo sempre, também não é estudar e não é usar a cabeça. Por exemplo, se você só lê o livro e grifa tudo, todas as vezes, isso é um sistema repetitivo e automático. Se você vai lá e faz resumo de toda a videoaula que você assiste, isso é um sistema repetitivo e automático. Você está estudando como se fosse um robô seguindo ordens, porque você viu alguém falando que aquele método X ou Y funcionam. Quando na verdade você deveria estar pegando o conteúdo, se interessando por ele, pensando sobre aquele assunto, sobre como que ele pode ser utilizado, sobre o que vai ser cobrado, enfim, gerando perguntas sobre aquilo que você quer aprender, procurando as respostas no estudo, nas aulas, nos textos, nos exercícios. Tudo é voltado para responder perguntas, questionamentos que você vai gerar na hora de estudar. Então o ato de estudar, ele não é repetitivo, ele é uma coisa que sempre vai depender dos assuntos que você está estudando. Cada assunto vai te trazer uma nova visão do mundo, vai te trazer uma nova perspectiva, uma nova forma de pensar. Então você falar que isso é entediante, você falar que isso é chato ou repetitivo, vai de encontro com a ideia de que o estudo é uma tarefa mental, que o estudo é uma tarefa de descoberta, que é uma tarefa de aprendizagem. Sempre que você aprende alguma coisa nova, é uma coisa empolgante. Sempre quando você tira uma curiosidade, quando você descobre alguma coisa nova, é uma coisa empolgante. Então, de novo, estudar é uma coisa que vai ter que gerar sentimentos positivos. Se não está gerando, você está fazendo alguma coisa de errado. Provavelmente você não está estudando com a cabeça, você está estudando no modo automático, como se fosse um robô. E aí vai ficar realmente chato e entediante. Enfim, se você quiser saber mais sobre essas dicas, o que você pode fazer? Você pode se inscrever no canal e ficar de olho nos próximos conteúdos aqui e também nos conteúdos antigos que eu já venho postando desde o começo do ano. No canal aqui tem uma grande diferença de muitos dos outros canais. Eu geralmente não sou um produtor de conteúdo muito bom, então eu foco muito... quando eu digo produtor de conteúdo, eu falo assim, no sentido de entreter as pessoas. Então eu tento postar o máximo de conteúdo útil para as pessoas. Pode ver que a maioria dos meus vídeos são longos e eles são de conteúdo realmente para você absorver, aprender e utilizar. Então, se você estiver querendo ser aprovado, se você quiser evoluir, você pode acompanhar o meu trabalho por aqui. E se você quiser dar um passo além e ter todos esses conteúdos instantaneamente na forma de um curso organizado, bem planejado para você aprender e se desenvolver, você pode conhecer o curso Gabaritei, o link vai estar aqui na descrição aqui abaixo, beleza? Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês consigam começar a estudar. E se vocês quiserem procurar por mais ajuda individual, por mais alunos, mais estudantes, vocês podem estudar em grupo lá no meu Discord. Vocês podem entrar lá e participar da nossa comunidade. Tamo junto. Abraço. Até a próxima. Fui.